Olá, eu sou Juca Kfouri, está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Depois de uma rodada que praticamente definiu de vez, se é que já não estava definido, o campeão brasileiro de 2012, com todos os méritos, Fluminense Futebol Clube, e tornou ainda mais dramático o drama do rebaixamento. Uma rodada que teve torcedor rival aplaudindo Neymar, a torcida do Cruzeiro. Uma rodada em que os árbitros só vão participar um pouquinho pelo que fizeram contra o Figueirense na partida diante do Flamengo em Volta Redonda. E uma tabelinha que começa já com uma declaração de profunda decepção, mas evidentemente não sem antes lhe dar o direito de cumprimentar as caras internautas e os caras internautas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigo e amiga internauta. Como você pode notar, Juca Kfouri me deu o direito de cumprimentá-lo, de cumprimentá-la. É tanta humildade que o sujeito se acha capaz ou competente para permitir que o outro, num programa, cumprimente você. E eu agradeço por tanta finesse, tanta humildade assim, desse personagem, esse ícone do jornalismo esportivo brasileiro. Porque eu fiquei profundamente decepcionado com você. Se havia uma característica sua que eu respeitava e que eu, inclusive, procurava aprender com ela, era já está sendo hipócrita, não sei o que ele vai falar. Sobre a sua herança romena, não é? Minha herança romena? É, sim. Sim. Deixa eu explicar uma coisa. Minha mãe saiu da Romênia, minha saudosa mãe saiu da Romênia, acho que com 4 anos de idade. Sim. Nunca mais voltou. Perfeito. Eu nunca fui à Romênia. Sim. Meu pai voltou, minha mãe faleceu em 2006, depois que minha mãe faleceu foi uma vez. Sim. Eu tenho descendência romena, uma herança romena. Romena é um exagero. Mas por que disso? Você veio até segunda-feira passada com uma camisa da seleção da torço Romênia. para a Romênia, gostava do estilo de jogo de algumas seleções da Romênia que eu vi. Você se lembra que eu, na segunda-feira passada, fiz referência a um grande craque romeno? E você me gozou? O Dumitrache? Não te gozei. Você me gozou? Você tá eu fui pesquisar, jogador dos anos 60, do começo dos anos 70. Jogou na Copa de 70, ele é simplesmente tido como o maior jogador da história do futebol romeno. Não, o maior jogador da história do futebol romeno é Jorge Hagi. Não, é Dumitrache. Jorge Hagi. Dumitrache é o melhor jogador da história do futebol romeno. Bom, talvez... E ele desconhecia, talvez... e ainda me pôs em dúvida, porque como eu tô... eu falei do Dumitrescu, como eu sou, que era do time do Hagi. De uma certa, como fala, privação de memória. Eu não, alguma só frequência. Só você, tá bom. Eu saí daqui na dúvida. Aí eu cheguei em casa, já tinha agradeço publicamente, um caríssimo internauta, e falei assim, Juca, você não fez confusão nenhuma, não. Dumitrache jogou na Copa de 70, jogou contra o Brasil, jogou bem a burra. Agora, você tinha obrigação de saber isso, porque você viu a Copa de 70 ao vivo. A Copa de 70 faz parte da sua emoção de jovem. É mais ou menos como um argentino que trabalha aqui no Brasil, que vive no Brasil, um descendente de argentinos, que não saiba quem foi o Di Stefano. Ele não sabia quem tinha sido. Tá bom, exatamente igual. Entendeu? Bom, Dumitrache, futebol mundial, mesmo nível do Di Stefano. A torcida do Cruzeiro bateu palma para o Neymar. Neymar fez 3 gols, deu passe para mais um, 4-0 no Estádio Independência, mais de 16 mil torcedores cruzeirenses que aplaudiram o Neymar. A questão é, a torcida do Cruzeiro aplaudiu o Neymar embevecida com o show dado pelo jogador do Santos, aplaudiu o Neymar numa demonstração de civilidade, de senso de espírito esportivo, de cavalheirismo, né? Como a torcida do Santos era capaz de aplaudir Tostão nos anos 60, como a torcida do Cruzeiro era capaz de aplaudir Pelé nos anos 60, como até alguns corintianos eram capazes de aplaudir Pelé nos anos 60, ou foi uma demonstração de ironia, para desprezar o fraco time do Cruzeiro? Não. Para dizer para o senhor Montilho, jogue futebol que nem esse menino, justifique o seu salário. O que terá sido? Na minha opinião, é uma mistura disso aí. Mas o que prevalece é que a torcida do Cruzeiro quis ensinar para os seus jogadores como é que eles acham que um jogador que vista o manto celeste deve jogar.
como já houve quem jogasse mais ou menos no mesmo nível. Tostão, Dirceu Lopes, né? Jairzinho, tantos, né? Até recentemente, Alex. Sua visão, Vitor? Eu acho que, eu até escrevi, eu acho que o Neymar derrotou a rivalidade quando ele foi aplaudido. Você achou isso? Acho. Agora, isso só foi possível porque a torcida do Cruzeiro estava indignada, não com o jogo, com a campanha da equipe. Com o que o Cruzeiro fez. Ano passado, no Brasileiro, Cruzeiro que até então sempre brigava na parte de cima da tabela e brigava por título de Libertadores, sempre é um time temido, inclusive, no continente. E também porque o Neymar vem fazendo, desde 2010, coisas muito especiais. Então, ali tem, em primeiro lugar, como motivação, ou como motivação não, eu diria que a campanha do Cruzeiro, ela abriu a porta para a possibilidade. Quando a porta é aberta, o resto é mérito do Neymar. Lógico, se o Cruzeiro estivesse disputando um título e estivesse bem durante o ano todo, pudesse perder por 3-0 e tomasse 4 em casa, a torcida do Cruzeiro não teria aplaudido o Neymar. Ela teria ficado só indignada com os seus jogadores. Mas ela o fez porque é o Neymar. Eu teve essa discussão com... Isso é interessante. Isso é interessante. Quer dizer, nesse aspecto, você acha que o Neymar, que foi tão vaiado no Morumbi, num jogo da seleção brasileira, já conquistou corações e mentes pelo país afora a esse ponto, de vencer esse tipo de resistência e num momento específico, como era aquele, o Cruzeiro sendo goleado e ele jogando muito, de pessoas aplaudindo. Eu acho. Esqueci o nome dele, com quem eu conversei no Twitter. Ele disse o seguinte, não, do jeito que a coisa estava, até o Márcio Mexerica, se tivesse feito 3 gols, teria sido aplaudido. Eu não acredito nisso. Eu acho que é feito do Neymar, por tudo que o Neymar realiza no futebol brasileiro, nesse, gosto de lembrar sempre, vitorioso e brilhante início de carreira. É verdade. Início de carreira ainda. Imagina início de carreira. A manter esse nível e esse progresso, porque além do mais ele está progredindo a olhos vistos, né? Cada vez sendo mais objetivo, cada vez jogando mais em direção ao gol, cada vez caindo menos. E não perde o foco do futebol, independentemente de patrocínios, estrelismos, paparicação. Ele joga muita bola e melhora cada vez. Além da habilidade, além do drible imprevisível, além da finalização acima da média, ele é inteligente na parte tática, ele desenvolveu a capacidade de marcar, melhorou muito desde o início da carreira. É um jogador, por mais que as pessoas critiquem, extremamente especial. E ele foi vaiado no Morumbi exatamente porque é muito especial. Exatamente, porque se estivesse lá no lugar dele, se for um jogador comum, então, isso que eu quero te dizer, mas isso que eu quero dizer. Para mim, aí é que tem uma diferença, Vitor. E aí, é claro, eu estou falando... É a rivalidade, o jogo é prevalecendo. Não, mas é que tá. Aí eu estou falando baseado numa experiência de quem viveu, né, o futebol dos anos 60, em que havia um cavalheirismo que desapareceu. Só sentavam no clássico lado lado a lado. Era então, outro mundo. A única vez que eu apanhei num campo de futebol foi num jogo Corinthians e Santos. É um jogo maluco, pesquise, acho que 64, 65, foi 7-4 para o Santos. Mas foi até 4-4. O Corinthians fez 1-0, o Santos fez 1-1, 2-1, o Corinthians fez 2-2, 3-2, o Santos fez 3-3, o Corinthians fez 4-3, o Santos fez 4-4. Aí o Santos fez 5-4, fez 6-4 e aos 45 do segundo tempo, o Pelé fez um gol absolutamente maravilhoso. Bom, eu estou no meio da torcida do Corinthians, na Geraldo Pacaembu, tá? Ali, do outro lado das cabines, tá? Não tinha... Era concha acústica na época. Não era concha acústica. Não estava no tobogã, estava na geral. Não tinha cadeira. Arquibancada na época. Não tinha cadeira ali, no meio, era degrau. Onde hoje é o setor laranja do Pacaembu. Isso, exatamente. Que é caríssimo. Estou ali, claro, vibrando nos 4 gols do Corinthians, blasfemando nos 6 gols do Santos, certo? Aí o Pelé faz um gol absolutamente maravilhoso, no ângulo, era o Heitor o goleiro. Não dá. Levanto e... o que eu levei de cascudo e de laranjada, era o que se jogava, foi a tal ponto, porque o nego achou que eu estava de sacanagem. Esse cara enganou a gente o tempo todo, é santista, estava aqui, né, esse moleque, e tive que sair. Cheguei em casa com as orelhas ambas vermelhas, de tanto cascudo que eu levei. Bom, por quê? Porque eu achei de aplaudir. E quanta gente
na verdade, tanto no Maracanã, quanto no Pacaembu, quanto no Morumbi, quando o Santos jogava, ia ver o Santos sem ser santista. Eu conheço vários São Paulinos, É isso? corintianos, palmeirenses mais velhos É que isso? iam Pelo assistir o prazer. Pelé. E aí batia E o palma, Santos? Vitor. Batia palma. Não tinha jeito. Tinha que aplaudir. Entendeu? E não era o seu time. Isso acabou. Hoje Isso isso não é mais acabou. possível. Pois é. Nem que o time seja capaz de vencer todos os jogos do campeonato por 15-0, É. os gols mais espetaculares, isso não vai acontecer novamente. Pois é, isso eu lamento. E quem for assistir tem que ir calado, É. enrustido, sem ninguém saber. Eu lamento. E não pode contar dia seguinte para os Eu amigos. lamento, quer dizer, eu lamento. Ainda outro dia eu estava conversando com o Rubem Manhano sobre, né, o técnico da Seleção Brasileira de Basquete. Monstro. Ele ficou indignado comigo na Olimpíada, porque quando você se lembra da maneira pela qual o Brasil perdeu da Rússia, no último segundo, o Leandrinho dá um carrinho no jogador russo, lá no Todo canto da torto, quadra. na zona morta. Ele joga a 3 bola para o pontos. alto e 3 pontos e ganha o jogo. E o Brasil perdeu por 1 ponto, por 2 pontos. E na coletiva eu fui o primeiro a perguntar, o Manhano estava absolutamente enlouquecido de raiva, né? E eu falei, professor, o senhor vai me desculpar, eu compreendo a sua dor, a sua braveza, mas eu queria que o senhor soubesse que, do nosso ponto de vista, de um brasileiro que gosta de basquete, eu estou orgulhosíssimo dessa derrota. Enfim, o Brasil foi protagonista num jogo contra uma seleção de primeiro mundo, e perdeu nessas circunstâncias, é basquete. E ele me disse, eu não tenho nunca honra pela derrota, nunca tenho orgulho da derrota e tal, e tem que jogar com inteligência, não é possível não fazer a quinta falta. Ele estava indignado. Ele está certo. Isso, pois é. Né? E agora eu entrevistei lá para a ESPN Brasil, para a ESPN, e agora, sexta-feira, e toquei nisso com ele, né? Ele riu, mas ele falou, há derrotas e derrotas. Né? É claro que eu me orgulho de ter... que o Brasil, ser responsável, ou um dos responsáveis pelo Brasil ter feito uma campanha digna na Olimpíada. É evidente que sim. Mas eu queria mais. Eu achava que dava pódio. Dava. Né? Eu acho que não dava. Dava. Eu acho que não dava. Dava. Não dava contra a Argentina, não dava contra a Espanha, não dava contra os Estados Unidos. Dava contra a Argentina. Não dava. Não dava contra a França, Vitor. Não dava. Difícil, mas dava. Não dava. A seleção da França é melhor que a da Argentina nesse último Mundial. E a Espanha também. Enfim. Nesse último Mundial, nessa última Olimpíada. Olimpíada. Imagine quando eles falam de derrotas e derrotas, ele deve ter imaginado a derrota da Argentina contra a Sérvia na final do Mundial, lá com um questionamento de arbitragem. Sim. Lá ele deve ter ficado irritado com a arbitragem e tal, e não com os jogadores, não com a derrota em si. Né? Até por achar que mereciam ter ganho. Né? Enfim, quem está merecendo ganhar, e vão parar de bobagem, é o Fluminense. Né? Eu até divirjo um pouco da análise que li no blog do Vitor sobre o que foi o jogo. Na minha visão, o Fluminense cozinhou o São Paulo no primeiro tempo, fez exatamente o jogo que queria, sem correr risco, tomou aquele gol de uma bobagem do Gum, aí falou, bom, agora perdido por 1, perdido por 10. Foi para cima, fez o gol, também fruto de uma bobagem do Tolói, mas àquela altura o Rogério já tinha tido que fazer 2 belas defesas. O Fluminense mandou no segundo tempo. E só não ganhou o jogo porque recuou de novo. Porque o Abel parece que não quer fazer uma campanha melhor do que está fazendo. Não lhe é necessário fazer uma campanha melhor. O Abel aprendeu com o tricampeonato do próprio Muricy. São Paulo. Talvez também um pouco o Tite, sei lá. O Tite eu acho que não é assim tanto. Eu acho que o Abel é o Muricy mais. O que ele faz? Como ele tem o Wellington Ney em grande fase, geralmente, quando ele sabe que o adversário está em casa e vai para cima, ele muda o 4-2-3-1, ele puxa o jogador da esquerda, geralmente, para o meio campo, né, deixa o Fred e o Wellington Ney aberto, normalmente pela direita, para puxar o contra-ataque, e lá ele mata o jogo. E o São Paulo tem o Cortez, na esquerda, que é um ponto fraco. Ele tentou fazer isso. Eu acho que ele não quis mudar a forma do Fluminense se comportar do campeonato inteiro, mesmo com as circunstâncias do jogo, mostrando para ele. Isso que eu estou dizendo. Do mesmo jeito, Juca, eu acho que no primeiro tempo, se ele fosse um pouquinho mais ousado e soltasse, de repente, mais o Carlinhos, só que aí tem o risco de tomar um contra-golpe com o Lucas, no espaço que o Douglas deixa, porque o Douglas... Sim, não é. Sabe, assim, o Rafael sobe esse cara na diagonal, o Douglas acompanha, fica o corredor lá, o Carlinhos avança livre. Se ele tivesse soltado mais o Carlinhos, talvez tivesse criado mais chances. Agora, eu acho que o primeiro tempo foi equilibrado. A única chance clara de gol. São Paulo, uma bola. Do Oswaldo de cabeça. Isso. Que é justamente, você vê que é uma inversão, que o Cortez veio, o Oswaldo cai na área, o Oswaldo que estava lá, confunde um pouquinho a marcação.
No segundo tempo, o Gum errou, o Tolói errou, aí o jogo se mostrou o que podia ter sido desde o começo. Pois é. Mas é que E o São Paulo tem um problema ali, que é uma herança aí do Emerson Leão, que o time cai fisicamente no segundo tempo. Isso é muito claro também. O Fluminense, depois que fez o gol, ainda tentou 5, 6, 7 minutos. E teve muito próximo de fazer 2-1. Né? Aí, de repente, o Abel falou, vou tirar o Wellington Nem, já o esgotei. O Wellington Nem saiu bravo. Né? Tem uma cena que deu para ver ontem na Sport TV, ele falando pro Fred, mas ele vai recuar o time já? Vai recuar o time de novo? Vai me tirar? O Fred, no final do jogo, disse que a gente poderia ter sido esforçado. Exato. Agora, vai dizer o quê? O Fluminense vai fazer a maior pontuação da história do campeonato em pontos corridos. Cuidado, hein? Né? Você acha que não? Eu acho que nesse momento ele deve estar igual ao São Paulo, que a essa altura já tinha sido campeão brasileiro, faltando 4 rodadas de 2007. Mas a pontuação, estou falando, o Fluminense vai fazer a maior pontuação, faltando 12 pontos, ele precisa de mais 5, se não me engano, para fazer a maior pontuação da história do Campeonato Brasileiro com pontos corridos com 20 times. Não tem dúvida disso. O São Paulo, quando ganhou o campeonato, ganhou faltando 4 rodadas, mas depois tirou o pé nas últimas rodadas. Não, e não tinha nem as campanhas do Atlético, nem do Grêmio atrás. O nível dos concorrentes do São Paulo era muito inferior ao que o Fluminense está enfrentando hoje. Eu não sei se o nível era. Eu não sei se o nível era. Era o Botafogo do Juninho, o Joilson. Eu sei que as campanhas eram. O Grêmio. Né? Não, o nível era inferior. Agora, por falar nisso, quer dizer, e é isso que é importante. Uma coisa, olha, para quem passou quase o campeonato inteiro, quase não, o campeonato inteiro criticando a arbitragem. E critico de novo. O que se fez contra o Figueirense, sábado, em Volta Redonda, foi um crime. O Júlio César fez 2 gols legalíssimos. E o gol do Grêmio no último minuto contra a Ponte? Não foi falta do André no goleiro? Eu achei que não foi. Aqui no Brasil sempre se marca qualquer coisa. Eu achei que não foi. Eu achei que foi jogada legalíssima. Ali achei que não houve problema. Problema houve no jogo do Rio. No entanto, eu parabenizo, quem diria, a comissão de arbitragem por uma coisa. Não está surtindo efeito o velho golpe da pressão. O Galo não conseguiu pressionar árbitros a ponto de passar a ser favorecido e o Palmeiras também não. Fez todo esse charivari, todo este carnaval. Isso é verdade. Havia muita gente que achava, coitado do Botafogo, vai pagar o pato, não tem grande força política, não está disputando nada, jogo em Araraquara, pobre Botafogo. Não, arbitragem absolutamente correta e um empate absolutamente dramático. O Palmeiras foi superior, né? No jogo. Nossa, mãe! Foi superior. Se o Palmeiras está na zona intermediária, acaba 5-2 para o Palmeiras aquele jogo. Sim. É um jogo que o Palmeiras está tranquilo para... Mais um jogo, não tenho a menor dúvida que teria vencido. É o típico jogo do time que vai cair. Não é que bate bola na trave, que o zagueiro tira na linha fatal. Tudo é muito tenso, tudo é muito intenso. O gol do adversário, o cara chuta na trave, a bola volta na cabeça dele. Não é isso? O primeiro gol do Lodeiro. Né? Mas quando a gente chuta na trave, a bola não volta. A bola não volta. Né? Aí o Patrick, que é bom jogador, né, Vitor? Patrick Vieira é bom jogador. Bom jogador esse menino. Bom jogador. Perdeu um gol de rebote. Paciência, não é nem que ele perdeu o gol. A bola ricocheteou no pé dele e foi lá para a bandeirinha de escanteio. Quer dizer, é um desespero do time. O sistema defensivo, mais uma vez, o seu Oswaldo de Oliveira, do Botafogo. O gol do Barcos, o golaço do Barcos, assim, pelo arremate. Agora, volta a zaga inteira. O segundo gol do gol de empate. Maurício Ramos deu o gol pro Andranzinho passar por outro. Olha, pode, ó. Ontem eu fui lá na Vai Vai e os palmeirenses estavam muito irritados com o Maurício Ramos. Não adianta você pegar no pé do jogador, o futebol dele é esse. O futebol dele é esse. O problema é quem pôs dele lá, né? E agora também essa cabeçada foi dele, né? Ele que cabeceia e o Barcos faz dele. Esse é um baita jogador. Esse cara é das grandes contratações do ano no futebol brasileiro. Filipão brigou por ele, o Tironi não queria trazer. Outra jogada do Lodeiro, primeiro lance do Elkson. O Elkson tinha acabado de entrar no gramado. Agora, olha a defesa do Botafogo no gol de empate. Eu não percebi, achei tão bonito o gol do Barcos. Não, foi um golaço. Agora ele mata no peito, 4 voltando. Deixaram o centroavante livre. Verdade. Só faltavam os 4 jogadores pararem dentro do gol. Não, e teve um ali... Ninguém marca o central. O mais perigoso ninguém marcou. Teve um ali que ainda fez assim, para impedir que o outro... Agora, a matada no peito e o chute do Barcos... Sabe, e frio, né? Quer dizer, a frieza que falta ao time do Palmeiras, infelizmente. Né? Claro que são... Agora, Juca, só para esclarecer, né? 7 pontos de diferença para o Bahia. Pois é, Vitor. 7 para a Portuguesa, que acabou de alguma forma entrando aí nessa zona da ameaça. Esse é um outro aspecto.
Quer dizer, numa rodada em que o Bahia ganhou da Portuguesa no Canindé e o Sport ganhou do Vasco de 3-0. No Rio, em São Januário. E demitiu o Marcelo Oliveira. Disse que ele entregou o cargo, né? Ele entregou o cargo agora há pouco, na hora do almoço. Segundo... Ele também não recebia salário. Segundo o que Marcos Ghiotti, meu ex-companheiro de Rádio Globo, falou, e PVC hoje, eu vi confirmando, a chance de Marcelo Oliveira assumir o Cruzeiro ano que vem é enorme. Enorme, no lugar do Celso Roth. Isso. E está na cara, então, que o problema do Vasco não era o Cristóvão. Claro que não. Né? Como não faz o menor sentido, é até desumano, né? O que está se noticiando, o esforço para que o Ricardo Gomes volte contra a opinião da família. Quem tiver um mínimo de bom senso, de responsabilidade e de afeto pelo Ricardo Gomes, e eu tenho, talvez não tenha nem o bom senso nem a responsabilidade. A responsabilidade não tenho mesmo, mas o afeto tenho. Não há de querer que ele volte a ser técnico para sentar no banco, porque é decretar a morte dele. Pode fazer uma consultoria, ajudar o treinador, sabe? Gerente de futebol, fica lá em cima. Indica jogador, ver o jogo por em casa. Assim, agora, claro. Ir para o campo. Isso é uma questão médica, né? Não é uma questão futebolística. Porque já deu 2 avisos, não foi só um. Né? 2? Ué, no São Paulo ele se sentiu mal, lembra, Vitor? Eu lembro. Lembra, Vitor? Eu não fiz relação, mas agora eu lembro. Claro, ué. Passou um período... Passou uma coisa cardíaca. Isso, passou um período meio descansando, então voltou, tudo bem. Não pode mais, tá louco, tá brincando com a vida. É jovem para burro, tem um tempão pela frente. Bom, então, feito este elogio à arbitragem, vamos eleger os nossos... Eu quero uma opinião sua antes. O Sport vai se recuperar contra o Bahia e Portuguesa? Porque eu esqueci dos jogos todos. O Portuguesa tem jogos dificílimos. Dificílimos. Não, você sabe de uma coisa? Se você olhar, nós todos estamos dizendo... Eu acho que a luta não cai, tá? Eu mantenho. O Náutico está livre. O Flamengo está livre. Não, agora Bahia e Portuguesa... Não, mas peraí. Mas o Sport pode fazer 48 pontos. O Sport pode fazer 48 pontos, perfeito. Portanto, quem não tem 48 ainda, não está livre. Claro. Não, tudo bem. Eu sei, Vitor. Mas eu estou te dizendo. E você sabe que domingo que vem o Fluminense pode ser campeão rebaixando o Palmeiras, né? Sim. Se o Fluminense ganha do Palmeiras, a Portuguesa ganha do Botafogo no Rio, que é o mais improvável, e o Bahia ganha do Cruzeiro em Belo Horizonte, o que é essa altura do jeito que o Cruzeiro está... O Sport pega o Figueirense em Santa Catarina. Isso. O Palmeiras cai. Não, mas não precisa de mais nada, Vitor. Palmeiras perde, Portuguesa e Bahia ganham, acabou com o Palmeiras. Aí abre 3... acabou. A não ser que anule o jogo contra o Inter. Quanto vale? A aposta 3. vamos fazer aqui? Que vão anular? Não vão anular. É claro que não vão anular. Mas o Palmeiras tem razão de reclamar, eu discordo de você. Eu sei que você acha isso, eu já vi você. Eu acho que a razão, a vida esportiva, o espírito esportivo deveria ser suficiente para que não fizesse essa palhaçada. Mas enfim. Eu não tenho opinião sobre isso, porque concordo com você, mas eu sou obrigado, racionalmente, a levar em conta que são 380 jogos em 38 rodadas desse campeonato, e a gente sabe de um que teve esse recurso, num torneio onde a arbitragem muitas vezes se destacou mais que os jogadores. Então, quando a gente pensa no esporte, no campeonato, na igualdade da condição, o Palmeiras tem todo o direito de reclamar. Quando a gente pensa no jogo em si, não tem razão nenhuma. Então, só tem um jeito do STJD fazer justiça de verdade. Punir o trio de arbitragem. Não, ele descobrir, de alguma maneira, e convencer todo mundo que não houve interferência externa na anulação do gol. Não vai convencer. Então a injustiça ganhou. E vai dizer que o quarto árbitro foi quem viu e acabou, e tem que confiar na palavra do quarto árbitro. Porque se não confiar na palavra do quarto árbitro, vai ter leitura. Como é que é o nome? O Piraci disse que contratou um período para fazer leitura labial e que o árbitro fala para o quarto árbitro assim: veja lá. Para tirar dúvida. Aí, Juca, Vitor, batou na cueca. Aí eu digo para você, eu falei de fato, veja... Primeiro que eu posso dizer, não, eu não falei, veja lá, a leitura desse cara é errada, esse cara é mau leitor de lábio. Mas eu admito, vamos fazer esse exercício. Sim, eu disse, veja lá. Como quem está querendo dizer? Veja lá se não vai me meter numa fria, vou anular esse gol. Veja lá o que você o enrolation.
Agora, Vitor, o seguinte, é a questão da fé pública, né? Como é que você vai desautorizar a autoridade que está ali para auxiliar, para dar a palavra final, dizendo que você está mentindo? a verdade é uma bobagem. Não, nessa a situação. verdade O que importa é a verdade para mim, o resto é bobagem. também acho. Agora, para mim, a verdade é a seguinte: você já imaginou o tamanho da injustiça com o Inter, que ganhou um jogo absolutamente limpamente, né? E ter que jogar de Injusto. novo? Né? Injusto. Então. Aliás, eu só te comentar, eu vi publicar uns negócios seus lá no site do Torcedores do Palmeiras. Que Que delícia, né? Você tem noção, eu ri muito, eu mostrei para todo mundo. Eu vi, até porque compara com uma situação inteiramente diferente. O gol do Tevez foi legal e estava se fazendo ali uma experiência transparentemente, diga-se de passagem, de arbitragem eletrônica, né, de auxílio de não sei o quê, né? Com um sistema de comunicação que não comunicou, que não funcionou. Eu disse, meia sola, sapato furado. Isso, eu falei, isto é uma irresponsabilidade. Né? Agora, a diferença essencial, o gol do Tevez foi legal, o gol do Barcos não foi. É onde eu me pego. Essa coisa, Vitor, eu tenho a vacina, você sabe disso, né? E as pessoas esquecem. Quem denunciou que ia Jurabichian no Brasil, quem denunciou a entrada do dinheiro sujo da máfia russa no Brasil foi esta besta que vos fala. Quem escreveu que o dinheiro sujo da máfia russa no Campeonato Brasileiro de 2005 equivalia a doping foi esta besta que vos fala. Mas você acha que alguém vai lembrar disso? Não, pois é, eu lembro. Você não conhece as pessoas? Pois é, mas eu me lembro. Né? Razão pela qual se você acertar aquele é um título que eu não Se você acertar 1000 festejo. vezes e provar sua honestidade 1000 vezes, Sim. e uma vez você errar, ou se você simplesmente mudar o seu conceito... Mudar de opinião, que aliás é um direito que todo mundo Um direito não, eu acho que é uma obrigação de qualquer pessoa que pretende evoluir. Isso. Né? Se você pensar numa coisa com 18 e com 58 e tudo, é que você está estagnado aqui no planeta. Né? É isso. Tá. Agora, se você fizer isso, você está perdido. Mas eu achei muito engraçado, foi muito bem a torcida do Palmeiras. Viu? Vamos ver chuteira de ouro e perna de pau. Na chuteira de Há ouro... um detalhe fundamental de começar a chuteira de ouro. E aí do técnico se ele evoluir, porque se ele errava 6, 7 anos, 8 anos uma coisa, você criticá-lo, e ele melhorar esses 6, 7 anos e ele parar de errar, eles vão buscar sua crítica lá atrás. Sem dúvida. Quer dizer, ninguém evolui, nada, as coisas estão feitas, marcadas, são iguais do resto da vida. Estamos jogando pebolim na vida, vamos lá. Chuteira de ouro. Fred, mais uma vez, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Né? O Souzas, tanto o do Náutico, que fez 2 gols de falta no Inter, quanto o Souza do Bahia, que fez o gol que deu a vitória para o Bahia, e numa ironia de corintiano, né? Um ex-corintiano que fez um gol num outro ex-corintiano, o goleiro Dida, que falhou. Uma das raras falhas do Dida no campeonato. Pois é, tem um ator do Palmeiras que defende a contratação do Dida, o Tironi era meio Não, contrário. mas ele está jogando muito. Em janeiro tem eleição, jogando... ninguém sabe. Agora, esse lance vai ser... Eles vão olhar esse lance. Barcos do Palmeiras também merece a chuteira de ouro. E você não vai ver a foto, mas o Neymar já não é nem chuteira de ouro, é uma estátua. Né? Perna de pau. O Tolói do São Paulo. Embora tenha reconhecido o erro. O Gum não? Não, porque eu acho que o erro do Gum não foi um erro de empáfia. Não foi um erro de soberba. Não. Ele errou. O Tolói discordo de você. O Tolói foi irresponsável. Eu discordo de você. O Tolói não quis dar um chutão para escanteio, não quis... Deixa a bola para sair, como os zagueiros fazem sempre. Não podia, naquela circunstância, não podia, com o cara fungando no cangote dele, mas nem pro Rogério Ceni ele deu, sabendo que ele tem um goleiro que é capaz de se livrar de qualquer situação com os pés. O Gum errou. O Gum foi fazer o certo e errou. O Tolói foi fazer o errado de empáfia. Eu discordo. Porque achou que é o Domingos da Guia. Acho que eles estão no mesmo pacote no jogo. Não. Aliás, eu quero fazer só isso. Aliás, o Gum está fazendo um belíssimo Campeonato Brasileiro. Belíssimo. Talvez seja o zagueiro do Campeonato Brasileiro. Diferentemente do Tolói, que só agora, nesses últimos jogos, andou jogando bem. Aí tá melhor que o Rodolfo. Agora... E o Maurício Assunção, Maurício Ramos do Palmeiras, que não me dá aquela... Até minha netinha sabe que você não sai... Ninguém do Vasco nessa história? Cruzando... O Vasco... Ninguém do Inter? Não, o Inter não falo mais. O Vasco eu estou perplexo. Perplexo com o gesto do Juninho Pernambucano. Vê a que ponto as coisas chegam. Né? Que fez o gesto do dedo para a torcida do Sport, clube que o revelou, por quem eu sei que ele tem a maior paixão, né? Que andou
magoado com ele porque ele preferiu voltar ao Vasco e não ao Sport, o que é inteiramente legítimo e Foi compreensível. mal recebido na Ilha do Retiro, né? inclusive por parte da torcida do Sport. Foi. Mas Não daí por todos. faz ele, com a grandeza que tem, você vê como são, né, quando a crise é feia, né, tá tão abalado pela crise do Vasco que fez um gesto feio para a torcida Só do quero fazer um Sport. esclarecimento, porque Sim. alguns dos meus leitores com dificuldade para entender o futebol... Sim, você hoje está em dia de querer responder para reclamaram de mim porque eu elogiei os sistemas defensivos no jogo do São Paulo e Fluminense. Sim. Só explicar para eles uma coisa. Sistema defensivo é o trabalho coletivo. Nesse jogo onde tinha Lucas, Oswaldo e Luiz Fabiano de um lado, Wellington Nem, Fred e Sobis do outro, Thiago Neves e Jadson, laterais que sabem apoiar, o Jank que desce com alguma qualidade, o Wellington ou o Denilson que revezam um avanço com alguma qualidade. E ninguém criou nada, é porque não havia espaço. Então, os erros foram individuais. Né? Era um jogo em que se as defesas estivessem mal armadas, nós teríamos muitos gols, pela própria características dos jogadores. Então, coletivamente, as defesas foram muito bem. Agora, o erro do Gum é o erro do Gum, o erro do Tolói é o erro do Tolói. Acontece, coisas assim no futebol acontecem, e eu tinha que elogiar os sistemas defensivos, porque eu não poderia elogiar os ataques que foram mal. Falar em elogios, vamos ver Ney Franco elogiando o Fluminense? Ah, só para pegar Ana Garden de surpresa. No contrapé. Ah, Ana Garden. Na minha opinião, foi um jogo equilibrado o tempo todo, né? As duas partes, eu acho que as duas equipes jogaram muito bem, as duas equipes muito bem postadas defensivamente, né? E com isso ficou um jogo em que, em alguns momentos, a parte defensiva levava vantagem sobre a parte ofensiva, e os dois gols saíram, né, de maneiras semelhantes, né? E em cima disso, eu acho que foi um confronto de duas equipes, né, que vem num bom momento, né? Nós num bom momento e o Fluminense fazendo um campeonato o tempo todo, né? Acho que também foi um confronto de duas equipes que jogam da mesma forma hoje. Hoje a disposição das equipes em campo são iguais, né? Principalmente hoje, com o Abel optou por entrar com 3 atacantes também, a gente entrou com 3, então ficou um espelho ali, né? Uma equipe batendo com a outra. Teve alguns confrontos individuais interessantes, um confronto por exemplo, do Cortez com o Ayrton Nem, né? O Lucas com o lateral deles, o Oswaldo com o lateral direito deles, né? Então foi um jogo assim, muito igual o tempo todo. Acho que posso fazer um pouquinho de diferença, né? A questão, um detalhezinho que eu acho que o time do Fluminense ele está um time mais preparado do que a gente, é um time que hoje já está jogando no piloto automático, entendeu? Por quê? Está jogando dessa forma desde o início do campeonato, e a nossa equipe, né, ela teve a mudança de treinador durante a temporada, até fazer o ajuste, e a gente conseguiu fazer esse ajuste agora. Mas foi um confronto, né, interessante. E um detalhe, né, que não pode passar despercebido, nós estamos em 2 competições, nós estamos jogando domingo, quarta e domingo, né? Então, na semana passada, enfrentamos a LDU no meio de semana e o Fluminense não jogou. Esse meio de semana a gente foi no Chile, jogamos lá e o Fluminense não jogou, né? Mas, mesmo assim, a parte física ela ficou ainda, né, no mesmo nível, né, com exceção do Oswaldo, que sentiu, né, que era natural, até porque é um jogador que se movimenta muito. Mas acho que foi equilibrado o tempo todo, né? E acho que quem viu o jogo hoje, né, constatou que foi um jogo de duas equipes aí que estão num bom momento e as duas equipes com a melhor campanha do segundo turno. Muito bem, tem toda a razão o Ney, né? E o São Paulo agora, nesse meio de semana, tem outro jogo no Pacaembu contra a Universidade do Chile, pela Copa Sul-Americana, e depois vai enfrentar o Grêmio. E é muito curioso, Sem Wellington. porque se o Grêmio ganhar do Milionários, quer dizer, ganhar a vaga do Milionários, que vai ser difícil, porque o Grêmio vai jogar em Bogotá com uma vantagem muito pequena, de apenas 1-0, e Bogotá tem altitude para valer, o São Paulo e o Grêmio vão jogar 3 vezes seguidas, praticamente, porque aí a semifinal da Copa Sul-Americana será entre São Paulo e Grêmio. Se o São Paulo não ganhar, o São Paulo pega o vencedor de Independiente e Universidade Católica. Se O o primeiro Grêmio jogo não na ganhar. Argentina, se o Grêmio não ganhar, foi 2-2. A Universidade Católica tem uma vantagem na volta. Muito bem. Vamos ver o Galo, feliz da vida, mas se rebaixando. O Galo, técnico do Náutico, técnico do Timbu. Estou muito feliz, muito satisfeito. Acho que
Essa permanência ela vai ser histórica e importante para a vida do Náutico. E como eu falei aqui a semana passada, eu me sinto extremamente honrado de estar trabalhando com esse grupo de atletas, porque sem a entrega deles, a luta deles em campo, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então eu me sinto, eu acho que nem galo, é pinto no lixo hoje, muito feliz com os atletas, muito feliz com a parceria com a direção. E hoje tenho certeza que nós batemos o nosso primeiro objetivo com tranquilidade. E comemorar de hoje para amanhã aí e viver uma boa semana até na terça-feira para a gente fazer novamente uma grande semana, porque agora sim começa uma responsabilidade ainda maior, que é a busca do segundo objetivo, que é a Sul-Americana. E a gente quer bater a segunda meta para depois ter uma conversa. Sem dúvida, a prioridade é a continuidade no Náutico. Eu acho que é importante para mim, para a sequência, baratear os custos para o clube, uma série de situações importantes. Eu estou feliz aqui, estou muito contente aqui, contente com a parceria da direção, contente com esse grupo que eu remontei depois do estadual. Mas a gente vai deixar essa conversa um pouquinho mais para frente, quando a gente tiver certeza da manutenção da questão da... Manutenção não, isso já passou. A gente tiver certeza da questão da Sul-Americana, aí sim a gente vai sentar e conversar. Que tem uma campanha em casa, por exemplo, superior à do Fluminense, tem 39 pontos em 17 jogos contra 38, campanha igual a do Grêmio, melhor campanha em casa entre todos os times do Brasileirão é a do Galo, invicto ainda, com 3 vitórias e 4 empates, seguido pelo São Paulo com 12 vitórias, Náutico com 3 vitórias e 2 empates. Que tem como último jogo a possibilidade, talvez, de derrubar para a segunda divisão o rival Sport. O Galo fala em ficar. Quem não vai ficar é o técnico do Vasco, que já não ficou. E que depois do jogo explicava o que aconteceu diante do Sport. 3-0 para o Leão em São Januário. Todos os 3 gols foram erros nossos que provocaram os gols do Sport. Mas também a gente não jogou envolvendo como deveria, não jogou com um pouco mais tirando da reserva, talvez, um pouco mais de superação, porque era fundamental ganhar em casa. Você vem de uma sequência ruim e vai jogar com um time na zona de rebaixamento, com todo o respeito e a tradição que tem o Sport. Ele não nos envolveu o tempo todo, mas a gente deu chance de fazer os gols e, infelizmente, mais uma derrota que é incomum, não só no nosso trabalho aí ao longo do tempo, mas principalmente pela instituição, pelo clube, né, pela tradição do Vasco. Acho que o torcedor não merecia isso. Como não merecia o torcedor do Palmeiras sofrer tanto lá em Araraquara. Veja o que disse o técnico palmeirense. Não, nós temos que fazer a vitória, não tem mais o que a gente pensar numa outra forma, né? Até porque esse empate vai depender muito também da rodada agora, de 6h30. É para a gente poder fazer um planejamento melhor, poder passar para os jogadores no início da semana de que forma que a gente ficou. Mas independente de qualquer resultado, nós temos que pensar nos 4 jogos, 4 de vitória. A gente focou um jogo de cada vez, né? Estamos tentando, dentro das circunstâncias de tudo aquilo que nós estamos passando. A equipe está demonstrando reação, demonstrou personalidade muito, porque na situação no que estava o jogo. E faltou um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais também de capricho, essa bola se entrasse. Então, para te dizer, se está numa situação normal, numa situação mais tranquila, nós estaríamos com o resultado aqui até elástico. Mas a situação inverte esse pensamento. Nós vamos trabalhar, temos 4 jogos, estamos vivos, e enquanto a vida a gente vai buscar. Esse é a única coisa que resta ao Gilson Kleina dizer. Pegar todos os Lembrando jogos. que tem o Fluminense, domingo, depois tem o Flamengo, Fora. né, lá no Rio. Enfim, depois tem... Santos na última rodada. Santos na última rodada. Corinthians na penúltima, é isso? Não, o Corinthians já foi. O Corinthians ganhou os 2 jogos do Palmeiras. É o jogo contra o Atlético Goianiense. É o jogo mole que o Palmeiras tem, mole. o Atlético Goianiense. Bola de cristal. Aliás, você tentou deixar para o final. Aliás, vamos fazer rapidamente, bola de cristal. Então, por Vai, favor, faltam 5 minutos. Vem aqui. Não, traz o relógio aqui, por favor. Faltam 5 minutos Aqui, e 22 segundos. Vem também, aqui, ó. Olha aqui, por favor, aqui. Juca Kfouri quis protelar o final da bola de... Ele sempre faz gracinha, não sei o quê. Olha o tempo que falta, por favor. A vinheta. Ele não quis fazer, teve que ser avisado. A vinheta.
Vitor Birner ganhou. Eu joguei no óbvio. Um massacre. né? O rei da obviedade Ele- foi derrotado. Eu joguei na zebra e ele jogou no óbvio. O rei da obviedade perdeu. Vamos lá, rei da obviedade. Vamos lá. Ele apostou no empate no jogo do São Paulo. Tá? Qual jogo do São Paulo? Universidade Chile Tá. e Só São pra Paulo. saber. E você? Eu apostei no que era zebra, Universidade de Chile. É muito né? zebra, tenho certeza. E deu São Paulo. É. Milionário e Grêmio, eu votei no Milionário. Votei na zebra. Ele votou no Isso é Grêmio. verdade. Ganhou o Grêmio. Grêmio e Ponte Preta, ambos votamos no Grêmio, acertamos. Cruzeiro e Santos, nossa, ambos votamos no Santos, a gente não está confiando no Cruzeiro mesmo, hein? Com toda razão, né? Deu Santos. Flamengo e Figueirense, ambos votamos no Flamengo e deu Flamengo. Vasco e Sport, eu votei no empate, o Vitor no Vasco, deu Sport. Palmeiras e Botafogo, eu votei no Botafogo, o Vitor no empate, deu empate. Que era um resultado que não interessava a ambos, é o grande acerto. São Paulo e Fluminense, ambos demos São Paulo, deu empate. Atlético e Corinthians, ambos demos Corinthians, deu Corinthians. Português e Bahia, eu O rei dei da verdade empate. votou em quem? No empate. Empate. Tá. Você no Bahia. Tá, perfeito. Eu votei no resultado que não interessava para ninguém. Rei da obviedade. Curitiba e Atlético, eu votei no Galo, ele votou no empate. O rei da obviedade Deu votou Coritiba. no time favorito, obviamente. sim, E se o deu time mal de novo. visitante. Se deu mal. O O time Atlético tá visitante. mal no campeonato Atlético. E né? Náutico e Inter, ambos votamos no Náutico, que também revela o que não se confia mais no Colorado. Copa Sul-Americana, Você não vai quarta-feira. falar do meu percentual, quase 70% de acerto? Acabou de aparecer. Não, você costuma, quando é o seu, você cita, fala que vai virar de costas. São Paulo faz uma e gracinha. Universidade do Chile. Tá perdendo o ano Quem inteiro, perdeu esse classifica? ano também. Ah, meu Deus do céu, que coisa chata. Que São coisa Paulo e chata, né? Universidade Pois de é. Chile. Vou falar mais do percentual ou não? Bom, quem classifica? São Paulo classifica. São Paulo Quem classifica? Qual jogo? Eu tô, São Paulo e tô um pouco Universidade. abalado. São Paulo, ele jamais ganhou, tá abalado. Não, ganhou ano passado inteiro. Só que eu trago o resultado, eu Aquela trago do coisa ano. pobre, E o desse ano a gente vai ter também se depois. lambuza. Eu apostando em zebras o ano inteiro, eu ganho dele. São Impressionante. Paulo e Universidade de Chile. São Paulo classifica. São Paulo classifica. Grêmio e Milionários. Grêmio classifica. Milionários classifica. Cadê o jogo que eu tô perdido? 35ª rodada. Tá. Botafogo e Portuguesa. Botafogo. Rei da obviedade e aposta no Botafogo. Eu que não sou rei da obviedade, vou te dar a chance de ganhar apostando no empate. Atlético Goianiense e Santos. 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 Em Brasília, do Distrito Federal. Santos, em qualquer lugar. Corinthians e Curitiba. Corinthians. Empate. Eu quase fui neles, foi bem nessa aí, concordo contigo. Vasco e Atlético Mineiro. Nossa, Galo. isso é difícil, hein? Galo. 7 derrotas seguidas do Vasco? 7. O time começa a reagir numa situação dessa. O Atlético talvez esteja um pouquinho... 3.000 pessoas ontem no campo. É que o Atlético tem que brigar por esse vice-campeonato, ué. pela vaga direta na Libertadores. Não, tá tem que tomar cuidado com o duríssimo, Grêmio, porra. é. Tá 1 ponto do Grêmio. Se São Paulo ganha do Grêmio, São Paulo fica nos calcanhares. Vou no Atlético também. Palmeiras e Fluminense. 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 Aquela geleira contra aquela... Perfeito. Grêmio e São Paulo. Esse é o jogo. Vamos pular, vamos deixar lá depois. Cruzeiro e Bahia. Bahia. Empate. Tem cara de empate. Ponte Preta Internacional. Ponte Preta. Ponte Preta. Figueirense e Sport. Sport. Você acha que vão turbinar o pessoal do Figueirense com um troco para correr mais? Vão. Você acha que vão? Vão. Figueirense em casa, turbinado, pode dar um trabalho. Vão. Um empate aqui, Juca, então. Vamos lá. Náutico e Flamengo. Náutico. Náutico. Grêmio e São Paulo. Grêmio. Empate. Caiu a caixinha. Você não ouviu o barulho? A caixinha do microfone minha. Como temos mais um minuto, acho que cabe Temos. informar, Juca Kfouri, que a gente teve a rodada aí, que é uma mais decisiva de Da todas. Argentina, não, Da não. terceira divisão. Da terceira divisão, tudo bem. Porque se fosse falar do Rosário empatou Central, com o Ferrocarril em casa. Eu não ia Uau. admitir. Eu não Era ia bem deixar. dramático, assim, mas tudo Não bem. deixe deixa de eu lá. ver o filme do Luiz Gonzaga. Brilhante. Os 4 times que passarem das quartas de final sobem para a segunda divisão, tá? Sim. Jogos de ida, o Paysandu derrotou o Macaé, vai jogar no Rio de Janeiro, derrotou por 2-0, joga no Rio de Janeiro, jogo de volta. Ótimo. O Paysandu, Icasa papão. derrotou o Duque de Caxias por 2-1, Tanto faz como tanto joga no fez. Rio de Janeiro, jogo de Tá. volta. A Chapecoense, É. a Luverdense era a favorita, mas perdeu em Chapecó por 3-0, agora joga em casa, jogo de volta, tem dificuldade para Viva reverter. Chapecoense. E aí eu acho que o jogo que envolve a torcida maior,
O Oeste em Itápolis recebeu o Fortaleza, empatou em 1-1. Dá-lhe Fortaleza que Fortaleza. sobrou na fase anterior. Vai jogar em Fortaleza. Vai jogar em Fortaleza precisando de Dá-lhe uma vitória Fortaleza. Dá-lhe Fortaleza. ou do 0-0 para subir. A boa notícia da rodada do último fim de semana foi que não há mais dúvida, Atlético Goianiense caiu. Por que boa notícia? Porque é o time do Cachoeira, dançou por Eu isso. concordo contigo, mas também é o time de pessoas que não tem nada a ver com isso, sim, que tem a sua torcida. Paciência, eu lamento por elas. Você não lamenta, isso que é o pior, você fala que lamenta. Eu fico feliz de ver o Goiás subindo. Isso sim, que é um time de torcida, um time de tradição, para representar o estado Aliás, de dificilmente Goiás. o G4 da segunda divisão, Goiás, Criciúma, Vitória, Atlético Paranaense, terá mudanças. São O Caetano, Vitória eu não sei não, hein, Vitor? O Vitória... 5 pontos a mais que São Caetano, faltando 12 para disputar. Foi pegar o PC Guzmão, hein? 4 jogos, Juca. A gente volta na segunda-feira com mais uma tabelinha. Victor Ernesto Birner, que não sabia quem era o Dumitrash, quem foi Dumitrash. O massacrado Juca Kfouri, que tentou... O maior jogador tentou- da história do futebol, dos avós Tentou no dele. STJD fazendo fazer com que Na segunda-feira que a vem bola de cristal não estaremos de volta. acontecesse. Olha lá, olha. É uma vergonha. Você é um mau perdedor. É um mau ganhador e um mau perdedor. E as pessoas ao longo da tabelinha sabem disso. Eu não vou dormir essa noite. Você tem refinamento na hora de falar, mas não na forma de agir.